Alerta, meu nome é Alexandre, sou diretor de métodos educativos do primeiro GE Visconde de Cairu e hoje a gente vai falar um pouco sobre a atualização do programa educativo para o ramo sênior. Escoteiros fazendo coisas de escoteiros. A atualização vem com o objetivo de integrar a progressão dos jovens atividades que tradicionalmente já são reconhecidas como atividades típicas do movimento escoteiro. Estrutura do ramo sênior. No que se refere à estrutura, o ramo continua exatamente da mesma forma, dividido em patrulhas, tudo como seguia. Aqui a gente vai focar no que realmente mudou. E aí vem a frase: viver aventuras, superar desafios, que é a frase que vem sintetizar o marco simbólico do ramo sênior, com a ênfase educativa, autoconhecimento, identidade e aprimoramento. Vamos lá, estrutura do sistema de progressão pessoal. Então, como é que a gente tinha aqui a arquitetura educativa, né? A arquitetura do programa educativo é prioridades educativas à pessoa que queremos oferecer para a sociedade. Então, ele é voltado aqui para essas áreas de desenvolvimento físico, intelectual, caráter afetivo, social e espiritual. Então, na versão anterior do programa educativo, isso aqui era o que aparecia para a gente, tanto para os jovens quanto para os escotistas. Agora, isso aqui não some, mas ele está subtendido na nova interface. A interface com o usuário agora vai se apresentar da seguinte forma. Ou seja, o que é que ele vai ver quando ele abrir o mapa dele? O que é que ele vai ver quando ele abrir o guia dele? Não vai ser mais os itens divididos aqui em físico, intelectual, caráter afetivo, etc. Vai ser 4 eixos de progressão: meio ambiente, paz e desenvolvimento, saúde e bem-estar e habilidades para a vida. Cada eixo desse vai estar subdividido em blocos de atividades, certo? Que são compostos por intencionalidade educativa, oportunidades de aprendizagem e atividades fixas e variáveis. Então, elementos do sistema de progressão. Então, estão aqui os 4 eixos de progressão, conforme a gente viu, um pouco maior para vocês irem se familiarizando, né? E aqui tá os 4 eixos, os mesmos 4 eixos que a gente já tinha apresentado, dividido nos 18 blocos de aprendizagem. Então a gente vai ter aqui mudanças climáticas, consumo responsável, preservação da biodiversidade, vida ao ar livre, promoção da paz e etc. Então, como é que vai se dar a progressão do jovem no ramo sênior? Ele vai concluir, fazer os itens de cada bloco desse. E conforme ele for concluindo os blocos, ele vai passar para uma nova etapa da progressão. Então, como é que está a estrutura do sistema de progressão agora? Quando o jovem entra no movimento no ramo sênior, é feita essa acolhida, né? Se ele já vem da tropa escoteira, que antes ainda tem o caminho, que é essa fase de transição que ele vai passar, mas ele entra, passa pela acolhida, se ele não tiver sido feita, que a gente chamava de investidura, né? A acolhida termina com ele recebendo o lenço, assim que ele adquirir o traje, o uniforme, ele recebe o lenço do grupo e se torna parte da tropa sênior. Logo depois vem a promessa. E como vocês podem ver aqui, a promessa ela não está mais aqui fora do sistema, ela está aqui nessa ordem. Por quê? Porque a promessa agora é pré-requisito para que ele para que ele passe a fazer a progressão. Então está aqui os distintivos de progressão em ordem, especialidades, iniciativas globais e outras insígnias, até que ele chegue aqui no reconhecimento do escoteiro da pátria. Então, quais são as etapas do ramo sênior? A gente vai ter aqui a escalada, a conquista e o azimuth. Então, aqui
a gente vai para um exemplo de um bloco. Então, esse aqui, cuidados com o corpo. Voltando aqui para os eixos, né? Então, cuidados com o corpo vai estar lá dentro de saúde e bem-estar. Tá aqui, ó, cuidados com o corpo. Então, vamos ver lá como é o bloco de cuidados com o corpo para o ramo sênior. Então, a gente vai ter aqui o nome do bloco, cuidados com o corpo, a intencionalidade educativa, reconhecer o valor das suas habilidades físicas, se desafiar a superar limitações e cuidar da própria saúde com respeito ao seu corpo. Valorizar e respeitar a diversidade humana, independentemente de aparência, identidade ou orientação sexual. Isso aqui é a intenção educativa desse bloco, que é composto por essas atividades fixas, ou seja, são atividades que devem ser feitas, né? Capacitar-se para as ações em primeiros socorros, tais como pequenos cortes, contusões e escoriações, queimaduras, insolação, hipotermia e desidratação, picadas de animais peçonhentos, bandagens e tipóias, técnicas de transporte de feridos, técnicas de reanimação cardiopulmonar, RCP. Então isso aqui é fixo, isso aqui deve ser feito. E também composto de atividades variáveis, que vão estar aqui, ó. Realizar 2 das seguintes atividades. Reconhecer os limites normais de pressão arterial, pulso e temperatura, como eles mudam com doenças ou lesões, identificar 3 pontos de variação de pulsação e seu uso. Reconhecer os sintomas e tratamentos de urgência para estado de choque, traumatismo craniano, hemorragias internas e externas. Organizar o material de primeiros socorros da patrulha para diferentes atividades. Participar de workshop ou outra atividade relacionada à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, ISTs. Então, para ele adquirir esse bloco, para ele conquistar esse bloco, ele deve fazer atividade fixa, 2 dessas variáveis ou conquistar uma das seguintes especialidades: saúde sexual e reprodutiva. Quer dizer o quê? Ele tem que fazer atividade fixa, mas se ele conquistar uma dessas especialidades, isso já substitui as atividades variáveis, além de conter um espaço para sugestões e adaptações. Então, aqui é onde fica aberto para que a gente adapte as atividades variáveis à realidade nossa, da nossa tropa 100 ou do nosso grupo. Elementos do sistema de progressão. Vamos ver aqui as especialidades. Como ficou as especialidades agora? O ramo filhote segue sem especialidades. E aí o ramo pioneiro, que não tinha especialidades, agora tem. E o que interessa para a gente é o ramo sênior. Então agora as especialidades do ramo sênior estão divididas, certo? Das atividades de especialidade para lobinho escoteiro. Nós vamos ter 2 guias de especialidade. Um guia de especialidade para lobinho escoteiro, um guia de especialidade para sênior e pioneiro. Os guias de lobinho escoteiro seguem divididos em níveis, parecido com o que era anteriormente. Já o nosso aqui em estudo, que é o do ramo sênior, assim como do ramo pioneiro, eles se dividem em projetos que estão voltados para desenvolvimento da vocação. No caso aqui, vocação para o trabalho. A certificação externa deve ser estimulada e considerada. Então, se a gente tem um jovem que já possui um desenvolvimento em alguma das especialidades que ele pretende fazer, e já tem esse reconhecimento externo, a gente vai reconhecer essa certificação, tá? Por exemplo, eu tenho um sênior que faz natação há vários anos. Eu tenho um sênior que tem uma determinada faixa do karatê, ou do taekwondo, ou do judô, um determinado cordão de capoeira. Então, esses reconhecimentos externos dessas habilidades que ele tem, em qualquer área que se encaixe como uma das especialidades, a gente pode fazer esse reconhecimento. Elas são realizadas individualmente ou coletivamente, ou seja,
O sênior pode fazer sozinho, com sua patrulha ou com toda a tropa. Projetos em áreas sugeridas, ou seja, ele vai sugerir projetos que vão ser feitos. E os jovens também podem ser examinadores de especialidade. Então, se eu tenho um jovem que já possui aquela especialidade, tem uma experiência naquela área específica, ele também pode ser avaliador de especialidade de outros jovens. Além de tirar suas próprias especialidades, ele pode avaliar outros jovens naquela especialidade que ele já possui conhecimento. E aqui estão alguns distintivos, né, de especialidade. Como a gente falou, não possui níveis, então vocês vão ver que a borda deles aqui, ó, a borda dos distintivos, é igual, diferente das especialidades de lobinho e escoteiro, que possuem aqui uma borda prateada e dourada no nível 1 e 2. Aqui não, aqui estão alguns exemplos de distintivo de especialidade ramo sênior e pioneiro. Então, quando esse jovem vai para o ramo pioneiro, ele faz o caminho e passa para o ramo pioneiro, essas especialidades que ele tirar vão com ele. Aqui ele vai falar sobre as modalidades, que a gente não vai aprofundar. Também as insígnias e outros distintivos. Pessoal, as insígnias e outros distintivos seguem do mesmo sistema anterior. Qual é a diferença? A diferença é que agora eles vão estar integrados lá nos blocos. Então, eu vou ter alguns blocos. Vamos supor que eu tenho um bloco de comunicação. Então, lá naquele bloco, ele pode substituir atividades variáveis pela insígnia de lusofonia ou a especialidade de língua inglesa, por exemplo. Então, essas insígnias elas vão estar integradas aí, dentro dos blocos. Os jovens podem tirar de acordo com o nosso ciclo de programa, com aquilo que a gente planejar, ou individualmente, ou em conjunto com sua patrulha, fazer atividades da patrulha para adquirir uma determinada insígnia, que de preferência for pré-requisito ou for uma das atividades variáveis de determinado bloco, para que ele conquiste aquele bloco, certo? Reconhecimento do escoteiro da pátria. Então, vamos lá. Quais são os critérios para a gente reconhecer o escoteiro da pátria? Está na última etapa de progressão, ou seja, você tem lá os itens de progressão. Quando ele chegar ao final, ele vai receber o escoteiro da pátria se cumprir os demais requisitos. Definir um desafio ou aventura pessoal, que é uma ação diferenciada, quer dizer, é uma coisa pessoal que não está no guia, o guia não diz qual é o desafio, ele vai ter que se desafiar, e aí nós vamos ver os critérios, pode ser uma viagem, pode ser adquirir um determinado conhecimento, ou transmitir esse conhecimento, por exemplo, através de um canal em rede social. Muitos projetos pessoais são feitos nesse sentido, tá? Ou financiar a participação dele, um projeto para que financie a participação dele em um acampamento de nível nacional ou internacional, são exemplos. Avaliação pessoal e avaliação dos pares, né? Que aqui no caso vai ser ele se autoavaliando e os pares na corte de honra, utilizando a ferramenta de avaliação, que vai estar constante no Manual do Escotista Ramo Sênior, esforço e superação pessoal, participação ativa na vida da unidade, patrulha, equipe e seção. Vivência dos valores escoteiros, capacidade de colaborar com os pares dentro da unidade e vida comunitária, escola, família, igreja, demais grupos que ele faz parte. E aprovação local, que informa ao nível nacional, que emite a certificação. Ou seja, agora o escoteiro da pátria vai ser aprovado pelo grupo que informa no Pacto junto os documentos, e aí o nível nacional emite o certificado diretamente, sem passar pela região escoteira. Então tá aqui o distintivo, o cobiçado distintivo de escoteiro da pátria, né? Ele tem aqui o fundo com textura, que remete à cultura indígena, né? Alguns motivos indígenas aqui no fundo. A rosa dos ventos, símbolo tradicional do ramo sênior. O fundo na cor grená, que é a cor do ramo. E acabamento prateado aqui e dourado nessa borda
externa. Esse distintivo o jovem vai usar enquanto ele permanecer na sessão. E a novidade aqui para a gente é a barreta. A barreta vai ser usada no uniforme ou no vestuário e pode ser utilizada de forma permanente, ou seja, quando ele sair do ramo, ele tem que tirar do uniforme o escoteiro da pátria, mas segue no uniforme dele a barreta, de forma permanente, enquanto ele estiver em atividade no movimento. E aqui tem o reconhecimento de escoteiros do mundo, desafia os jovens do ramo sênior a pensarem sobre questões globais e agirem em suas comunidades. É o único reconhecimento para jovens otorgado pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro. E aqui o caminho, né? O que é o caminho? O caminho é a transição entre os ramos. Esse daqui é o distintivo de caminho que ele recebeu lá quando ele estava saindo da tropa escoteira, 4 meses antes, e ele começa a participar esporadicamente de algumas atividades do ramo sênior. E aí, quando ele tiver faltando 4 meses para passar para o ramo pioneiro, ele recebe aqui o distintivo do caminho do ramo pioneiro. E aqui a gente tem que ter um cuidado, porque no ramo pioneiro, como a gente está falando de adultos, a participação dele ela é limitada, ou seja, ele não pode participar de atividades com o pernoite junto com os adultos, porque ele é menor de idade. Então essas atividades aqui do caminho ramo sênior para o ramo pioneiro serão pontuais. E a gente está durante o período de transição, estamos indo para a fase final do período de transição e temos até 1º de julho de 2027 para aplicação obrigatória do programa educativo atualizado. Então, até lá, nós temos que fazer nas nossas tropas a transição. Se eu estou recebendo um jovem agora e daqui a 15, 16 meses, que é o tempo que a gente tem contando de hoje, eu sei que ele não vai concluir o ciclo inteiro até o escoteiro da pátria, então eu já tenho que começar a trabalhar com esse jovem o novo sistema de progressão, para que ele não se prejudique. Ao passo em que eu os que estão no meio do caminho, a gente vai tentar aproveitar, fazer o que dá para fazer e reconhecer os que já estão no final ainda pelo programa, pela versão anterior do programa. E é isso, pessoal. Vamos junto nessa, fazer essa atualização. O programa está mais interativo, mais atualizado e mais alinhado aos valores do movimento. Sempre alerta.